noite, gente. Vamos hoje conversar aqui sobre a nossa aula 5, Libertação do Espírito. Então, vamos começar aqui com os objetivos dessa aula, como sempre trazemos para vocês. O objetivo geral dessa aula é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio da evolução. E alguns específicos que eu vou explicar para vocês os fenômenos dessa emancipação da alma, né? Como sono, sonho, morte aparente, desdobramento, sonambulismo e outros. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida. Falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio, do homicídio, que não está ali, mas também vou falar. Proporcionar a vocês a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Todo mundo aqui se acha um espírito liberto? Esse exercíciozinho aí que Marie fez, todo mundo consegue fazer isso com tranquilidade? Se visualizar passeando por aí? Às vezes é um pouco difícil, né? Por exemplo, o exercício que Marie fez agora foi bem curtinho, né? Ela levou vocês ali fora, né? Fez uma visualização de um jardim e tal. Mas, às vezes, quando a gente faz muito essa prática aqui no Harmonia, né? Nas nossas mediúnicas e tal. Quando a gente faz esse tipo de exercício um pouco mais longo, né? Com uns 15 minutos, 20 minutos, tem gente que tem dificuldade, se desconcentra no meio do caminho, né? A gente, às vezes, ouve a pessoa dizer assim, não, eu fui até o jardim, depois me desconcentrei, né? Fácil, assim, um barulho que o colega faça do lado, um arrastar de cadeira já te traz de volta, né? Não é uma coisa muito comum para a gente, né? A gente ter essa percepção e perceber que a gente pode ir aonde quer, né? Mas é uma prática. Então, vamos lá, vamos... No livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo, quem leu o capítulo de hoje? Ninguém, só ele. Como é seu nome? Como é seu nome? Hã? Ricardo. Ricardo. Só Ricardo leu? Ah, ele leu também. Pronto. No capítulo de hoje está lá escrito, não só após a morte o espírito está liberto. O espírito mesmo vinculado ao corpo físico goza de relativa liberdade. Então, Adenauer fala isso para a gente. E o que isso quer dizer? Que nós só estamos presos, né, ao nosso corpo físico, vinculado a esse corpo físico, enquanto estamos no consciente. O que isso quer dizer? Enquanto estamos em estado de vigília, acordados, nós estamos aqui presos, né, sob o corpo físico. Mas em qualquer outro estado que a gente esteja no inconsciente, em qualquer estado alterado de consciência que a gente esteja, que nós vamos ver cada um deles aí nos slides que vão passar, né? A gente já tem um afrouxamento desses laços, né? E aí que se dá o nome de liberdade do espírito, libertação, emancipação do espírito. Então, isso aí vocês viram na aula 3, eu trouxe só para relembrar, ou para quem não assistiu à aula 3, né, que o corpo físico está ligado ao perispírito pelo cordão fluídico que a gente chama cordão de prata, né? Então, a libertação parcial do espírito se dá quando esse cordão está ali íntegro, inteiro e ligado, né? Nós temos dois tipos de libertação, que é a parcial e a total. A total se dá quando desencarnamos. É o único momento, né, que a gente pode dizer libertação total, é quando rompe-se esse cordão fluídico aí, que é o cordão de prata. Então, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, né, os estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos.
Então, o primeiro fenômeno que acontece e que nos dá essa possibilidade de liberdade é o sono. Todas as vezes que nós adormecemos e entramos nesse estado alterado de consciência, ou seja, a gente vai para o nosso inconsciente, o corpo se liberta, esse laço fluídico se afrouxa e a gente vai sair para dar alguns passeios, né? Todas as noites isso acontece, independente, ou dia, né? Porque tem gente que trabalha à noite, né? Tem gente que dá plantão noturno, então eu dou plantão noturno, eu não tenho isso? Tenho, né? A gente fala à noite mais comumente, mas durante o sono, né? E não precisa que seja um sono de 8 horas, um sono, pode ser, terça-feira eu fiz essa aula, e a aluna falou assim, mas eu tenho um sono muito picado, né? Muito leve, eu acordo muitas vezes durante a noite, então eu não tenho essa possibilidade, eu acho que meu espírito não vai para lugar nenhum, eu acho que eu durmo a noite, você também, né, Ricardo? Você também acha que seu espírito não vai para lugar nenhum, né? Entendi. Ele balançou ali e falou, é comigo que ela está falando. Vai sim, Ricardo, mesmo que a gente tenha esse sono picotadinho, esse sono leve, né? Em algum momento dessa noite ou desse dia, você entra num sono REM. Em algum momento. Nem que seja 1 horinha, 30 minutos. Nesse momento que a gente entra nesse estado alterado da consciência, que a gente dá passagem, dá liberdade ao inconsciente, o espírito aproveita e vai dar uma voltinha, né? Na maioria das vezes a gente não sabe, não lembra, né? Mas acontece. Todos os dias e todas as vezes que a gente tira esse cochilo bem cochilado, né? Diga. Deixa só chegar o microfone, senão eles brigam comigo. Em alguma das aulas que tivemos aqui, o professor, vamos dizer assim, fez um comentário que ela um dia estava na paralela e aí seguiu toda a paralela e vamos dizer, e ela estava indo para Pituba. Sim. E aí quando ela chegou na Pituba, ela tentou imaginar como foi que ela chegou até a Pituba, ela desprendeu ali esse percurso todo e isso acontece às vezes. Às vezes a gente está indo para um lugar e a gente falou, como é que eu cheguei aqui que parece que eu não estava naquele percurso? Sim. Isso seria uma... a gente diz dormiu, né? Mas, na verdade, se você estiver sentado aqui numa meditação, você também pode entrar numa libertação de espírito, né? Em qualquer estado de alteração da sua consciência, você saiu do consciente, da onde você está, do seu presente, você já dá lastro para que esse espírito se afrouxe, né? Então, a gente diz no sono, né? Porque é o principal, mas vão ter outros, vocês vão ver aí no passar dos slides, né? Mas qualquer motivo que te leve a uma alteração de consciência, ou seja, você sai do seu consciente, do que está acontecendo, e dá aquela relaxada, vamos dizer assim. Exatamente. Aí você... a gente costuma dizer assim, deu uma viajada, né? É exatamente isso, deu uma viajada. Então, vamos lá. Vamos lá para a gente ver os aspectos da libertação do espírito. Parcial são eles espontâneo e provocado. Os espontâneos, o sono, o coma, letargia, síncope, sonambulismo, desdobramento, catalepsia. Provocado, desdobramento, hipnose e coma. Então, coma e desdobramento pode ser espontâneo, pode ser provocado. Nós vamos passar cada um deles ali. Estou só dando a classificação para vocês direitinho, tá bom? Isso parcial. O que é o parcial? Enquanto o cordão de prata está íntegro. Estamos encarnados em todas essas situações aí, né? E o total? Morremos, desencarnamos, né? Também pode ser espontâneo, também pode ser provocado. O espontâneo, morte, o desencarne natural, né? Morreu de velho, que nem a gente diz, morreu
por alguma doença, morreu naturalmente, lei natural da vida, né? E o provocado, que são aqueles que eu trouxe lá no primeiro slide, eutanásia, homicídio, suicídio e aborto. Nesses, o cordão se rompe e aí o corpo fica e o espírito vai. Nos outros anteriores, não tem rompimento. O corpo e o espírito continuam ligados. É só um passeio, só uma viajada, né? Mas a gente retorna. Então, vamos lá. No sono. Aí eu trouxe para vocês. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, foi perguntado assim: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, né? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, o que precisa de descanso, o que precisa de repouso é o corpo físico. Ele precisa repousar, precisa, né? A gente, durante o sono, toda a reorganização orgânica nossa, né? Alguns hormônios trabalham durante a noite, quem é da área de saúde sabe disso, né? Toda a reorganização celular, tudo isso acontece, por isso o corpo precisa repousar, né? Mas o espírito não, o espírito fica 24 horas no ar, o tempo todo. Diga. Boa noite. A dúvida é em relação justamente a isso que você acabou de falar, né? Que o espírito ele não precisa repousar. E porque às vezes a gente acorda como se tivesse trabalhado a noite toda, tipo com aquele cansaço de que você fez muita coisa durante a noite. Então, todo mundo atribui isso a alguma coisa que você tenha feito em liberdade do espírito. Mas o espírito não tem culpa de nada, coitado. Foi o seu sono que foi mal refazedor mesmo, né? Isso é simples e puro do físico. Então, aí, no caso, o que ocorreu foi que o espírito não conseguiu se libertar, digamos assim, totalmente. Não porque tem... eu não consegui dormir, digamos assim. Não tem nada a ver a liberdade do espírito, ou se ele foi fazer alguma ação muito cansativa, né? As pessoas, às vezes, costumam dizer, eu fui trabalhar, fui ajudar e cheguei, e quando eu acordei estava muito cansada. Não. Foi do seu orgânico mesmo, algo orgânico seu que o corpo acordou cansado, né? O espírito não tem culpa de nada, coitado. A gente bota a culpa no pobre do espírito. O espírito não tem culpa de nada. O espírito não se cansa, né? Ontem também eu vou trazendo as perguntas que as pessoas fazem, porque pode ser a dúvida de vocês, né? Uma aluna me perguntou, mas eu já li em várias literaturas, em vários livros, que quando a gente desencarna, dependendo do desencarne, o espírito dorme por um tempo, né? E você está dizendo que o espírito não dorme. Então, eu expliquei para ela, o espírito não precisa dormir. Quem precisa desse refazimento é o corpo físico. Porém, quando nós temos um desencarne por uma doença muito dolorosa, por um acidente, que foi um desencarne brusco, né, abrupto, da mesma forma que aqui no plano material, né, a equipe médica, por exemplo, te coloca num coma induzido, que nós vamos falar dele ali, para que você se refaça, para que você, quando volte desse coma, já esteja melhor. Da mesma forma, do outro lado, também a equipe espiritual faz a mesma coisa com o nosso espírito, né? Bota a gente num estado de torpor, de adormecimento, para que quando a gente acorde, esteja se sentindo melhor energeticamente, mentalmente, não fisicamente, né? Então, que fique claro isso. Quando eu digo que o espírito não necessita dormir, é porque ele não precisa desse refazimento no normal, mas durante o desencarne, às vezes, é necessário que passe esse período de transição, né, do desencarne do físico para a dimensão espiritual, ok? E aí a próxima pergunta, 402. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O que vocês acham? Como é que é feita essa avaliação? O quanto que ele
Foi mais longe, foi mais perto, foi mais intensa essa liberdade ou não? Qual seria o classificador? Diz aí, Ricardo. Faz a menor ideia, Ricardo. Disse que não faz a menor ideia. Nós dormimos. Como é que a gente vai avaliar se foi uma boa liberdade ou não? O que acontece quando a gente dorme? A gente sonha, né? Então, é isso que os espíritos responderam, ó, pelos sonhos. Aqui, ó, Alessandra. Diga. Eu gostaria de saber, no caso, algumas vezes eu acordo, eu tenho a sensação que eu estou andando, passeando com minha mãe, por exemplo, de mão dada. Eu sinto como se eu estivesse ali, acordada, em matéria, segurando na mão de minha mãe e andando, né? Outro dia eu acordei assim, eu com ela passeando, ela me chamando para ir em determinada casa de uma amiga, e eu vivencia tudo aquilo, né? Andando com ela, ia para a casa dessa amiga, e quando chegava na casa dessa amiga, a casa não tinha ninguém, né? E eu chegava, conversava com ela e dizia: mãe, você vai ver sua amiga não está aqui, está tudo aberto, a casa está toda aberta. Ela dizia: minha filha, então vá dormir. Eu aí acordava, mas eu sentia andando mesmo, passeando. Eu te contei, não foi? Passeando de mão dada com ela. E aí... Sua mãe é encarnada ou desencarnada? Desencarnada, tem 3 anos. Eu vou lhe contar o que aconteceu. Tem um nome isso, chama desdobramento. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele, tá bom? Gisele, você está atrapalhando a minha resposta, Gisele. Não, Gisele. Ela falou 3, são 6 anos, eu sei mais do que ela. Como é seu nome? Lena, dona Lena. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas é característico de um desdobramento isso, tá bom? Daqui a pouquinho tem um slide só sobre isso, aí a gente volta a falar, tá bom? Então, pelos sonhos, quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdade do que em vigília, tem a lembrança do passado, algumas vezes a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visitas a domicílios e trabalhos mediúnicos. Eu grifei ali a palavra poder, porque, na verdade, o que a gente tem é mais potencialidade, né? Quando a gente está em vigília, quando estamos acordados, quando estamos no nosso consciente, a gente só percebe o mundo, né? A gente tem 5 sensores de percepção do mundo. Quais são esses 5 sensores? Visão, audição, tato, olfato, paladar. São os nossos 5 sensores. É por esses 5 sensores que a gente percebe o mundo e são esses 5 sensores que estão no nosso corpo físico. Mas o nosso perispírito, ele tem infinitos sensores, né? É como se todo o nosso perispírito tivesse essa percepção maior. Não são só 5 sensores. Então, quando nós estamos em sonho e nessa condição de liberdade parcial do espírito, nós estamos percebendo tudo à nossa volta com todos esses sensores, porque o corpo físico fica lá dormindo e o perispírito sai para passear. E é com o perispírito que a gente tem essa percepção. Então, a nossa potencialidade está à 10ª potência, a 100ª potência, né? Então, por isso a gente percebe muito mais as coisas. É comum, quem tem o costume de ler livros espíritas, literatura espírita, vai lembrar do que eu vou dizer, né? Que às vezes os espíritos relatam assim: eu cheguei num lugar que eu vi flores que eu nunca tinha visto, eu senti cheiros que eu nunca tinha sentido, né? Eu percebi uma brisa, um calor, um frio que nunca tinha percebido, cores inimagináveis, né? Porque é essa percepção, né? Na dimensão espiritual, a gente percebe muito mais coisas do que a gente percebe estando aqui encarnados e consciente. A física quântica já relata hoje a 11ª dimensão. Nós conseguimos enxergar quantas dimensões hoje? Quantas dimensões a gente enxerga, gente?
3, né? Quando a gente vai no cinema, que a gente vai assistir um filme, a gente já precisa de um óculos, né? Quando a gente vai para algum lugar que tem 6 dimensões, 5 dimensões, a gente precisa de algum artefato para ter essa percepção das outras dimensões. Mas a física quântica já cataloga a 11ª dimensão. E quando a gente está na dimensão espiritual, são essas percepções que nós temos, né? A percepção muito maior. Então, quando a gente está nessa liberdade parcial, nos sonhos, nos desdobramentos, sem estar usando o corpo físico, usando somente o perispírito, a gente tem essa amplitude de sentidos, ok? Então, o espírito com seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico. Pode afastar-se a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Então, eu posso estar passeando lá no Japão, se alguém me cutucar na cama, eu acordo na mesma hora, né? É questão de frações de segundos que a gente não consegue medir, até porque o tempo e espaço do corpo, do plano físico e do plano espiritual são completamente diferentes, né? Então, a gente pode estar a longa distância e aí você acorda e diz, ai, que loucura, estava sonhando que eu estava no Japão, né? Dei o Japão porque é o lugar mais longe que eu consegui pensar agora, né? Sonhei que eu estava lá no Japão. Poderia até estar mesmo lá no Japão. Pode ser só um sonho comum, que a gente vai ver aqui os tipos de sonhos, mas você poderia estar lá mesmo em desdobramento. E alguém que estava dormindo com você, ou que chegou no seu quarto, ou alguma coisa, te cutucou, aquela fração de segundo você já voltou para o corpo, né? Então, a questão de você acordar instantaneamente também não quer dizer nada se você estava muito longe ou muito perto, porque esse retorno é automático. Sonhos. Aí agora eu vou fazer com vocês igual eu fiz com as outras turmas, uma parada dramática. Porque aqui se abre um portal, gente. Né? Quando a gente abre esse slide de sonhos, é tanta pergunta de sonhos. Não estou inibindo ninguém de fazer pergunta. Podem perguntar à vontade, podem me interromper à vontade. Eu gosto dessa aula participativa, mas eu só queria dizer a vocês que eu não sei interpretar sonho, tá bom? Não é uma aula de interpretação de sonhos. Teve um ano que eu fiz essa aula no sábado e no domingo tinha um seminário aqui de sonhos com o Djalma Argolo e o Adenauer Novaes. Eles fizeram um seminário só sobre sonhos. Aí foi maravilhoso, né? Porque eu fiz a aula do sábado e disse, qualquer pergunta vocês vêm amanhã e pergunta para o Adenauer e para o Djalma Argolo, porque... Ainda tem gravado. Qualquer coisa que quiserem saber sobre sonhos, é só olhar no YouTube. É só olhar no YouTube, isso. Porque interpretação de sonho não é meu forte. O que a gente vai falar sobre sonhos aqui? Os tipos de sonhos, né? São 3 tipos de sonhos que a gente comumente tem, né? E que, como a gente viu lá na pergunta 402, são eles que demonstram o grau de liberdade que a gente teve naquela noite, ok? Ah, Alessandra, mas eu não sonho. Quem não sonha aqui? Todo mundo sonha? Menino, na aula de terça-feira quase ninguém sonhava. Todo mundo levantou a mão que não sonhava, né? Às vezes a gente não lembra do sonho e às vezes tem gente também que diz que não sonha, né? Eu era uma também que dizia que não sonhava. Aí depois que eu comecei a fazer terapia anos atrás, eu comecei a sonhar, porque eu falei isso para a psicóloga, ela falou, você sonha, todo mundo sonha, né? O sonho, a psicologia diz para a gente que o sonho é uma válvula de escape da nossa mente. Então, a gente precisa sonhar. É como se fosse um sistema de proteção da nossa mente mesmo. Tudo que está ali borbulhando durante o dia na nossa cabeça, durante a noite, esse inconsciente transborda em forma de sonhos, né? Então, a gente precisa sonhar. Mesmo quem acha que não sonhei essa noite, sonhou.
É porque você acordou tão abruptamente que não se lembra mais do seu sonho, mas sonhou, viu? Então vamos lá. Vamos para os sonhos. Sem abrir o portal, hein, gente? Sonhos é uma libertação parcial e espontânea. Sonhos comuns são os que quase todos nós temos em maior número, né? Eu me arriscaria a dizer que 90% dos nossos sonhos são comuns. O que são os sonhos comuns? São exatamente esse extravasamento do inconsciente. São descargas elétricas, são aqueles sonhos que a gente costuma dizer assim, um sonho sem pé e sem cabeça, né? Sonhei um sonho sem pé e sem cabeça, não fez o menor sentido. Entrei aqui, saí ali, vi um monte de gente que eu não conhecia, sonhei com o ator da novela, com a atriz, sonhei que ele estava aqui em casa, sonhou, não foi? Ah, tá vendo? Porque isso é todo mundo, né? Pelo menos uma vez na vida a gente tem esses sonhos doidos, né? Que a gente fala, eu sonhei uma bobageira essa noite, não, né? E às vezes dá risada, às vezes fica preocupado, né? Tem gente que sonha um monte de bobagem e pensa logo todas as coisas ruins do mundo, né? Então, são descargas elétricas, são transbordamento desse inconsciente, são os sonhos comuns. E aí, lá no Livro dos Espíritos, está dito assim, ó, são aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. Puramente cerebral, simples repercussões de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia quando acordados. Então, o mais importante para nós, quase não há essa exteriorização perispiritual. Então, o que isso quer dizer? A gente ficou por ali mesmo, né? A gente dormiu e ficou por ali mesmo. Não foi para lugar muito longe, não, mas todas as vezes que a gente adormece, entra no campo do inconsciente, o espírito se liberta, né? Dá aquela afrouxada do corpo físico. É necessário isso para o espírito. O espírito não foi criado para estar preso, né? Ele está aqui no nosso corpo físico, servindo de instrumento para a evolução, para o crescimento, para a reencarnação, né? Vocês vão ter 3 aulas seguidas sobre reencarnação. Muito vai se falar sobre isso, né? Sobre a função do corpo físico, sobre a função das reencarnações e tal. Mas é isso. O espírito, ele vive plenamente livre. Ele só está preso aqui, fixado, vamos dizer assim, enquanto a gente está acordado. Dormiu, relaxou, meditou, qualquer coisa, ele escapole, né? Então, só que aí, sonhos comuns são aqueles que só deu aquela respiradinha ali, o espírito deu aquela passeadinha ali, respirou, que nem a gente diz, né? Afrouxou a roupa, né? Quando a gente está com a roupa muito apertada, que afrouxa, as mulheres sabem mais isso do que os homens, né? Tira aquele sapato apertado, né? É mais ou menos isso. Aí depois nós temos os sonhos reflexivos. Quais são os sonhos reflexivos? O que é que vocês acham? Os sonhos comuns são aqueles sonhos sem pé e sem cabeça, um monte de bobagem que a gente sonha durante o dia. Os sonhos reflexivos, o Livro dos Espíritos diz assim, ó, são aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes como cenas de filme e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, são aqueles sonhos que já traz algum sentimento, né? Que você acorda já com aquela alegria, ou com aquela tristeza, ou com aquela angústia, ou com aquela felicidade. E nem sempre são pessoas que você conhece, né? Eu acho que isso aqui também já deve ter acontecido com muita gente, de ter esse tipo de sonho que mexe com você, mas você não sabe com quem você sonhou. Você fala assim, sonhei com um homem, com uma mulher, tinham pessoas, nunca vi mais gordo nem mais magro, mas
eu sabia que eu conhecia, era alguém importante para mim, me trouxe uma paz, me trouxe uma alegria, ou me trouxe uma angústia, né? Pode ser o contrário também. Me trouxe algum sentimento que mexeu. Eu acordei mexida com aquilo, mas não sei quem são aquelas pessoas. Todo mundo já não teve esse tipo de sonho? Todo mundo, né? Então, Livro dos Espíritos diz, é um mergulho mais profundo nos nossos arquivos perispiríticos. O que isso quer dizer? A gente deu uma passeada, essa liberdade aí, essa libertação foi um pouquinho mais longe, mais profunda, às vezes encontrando pessoas que a gente não se lembra mais, porque estamos reencarnados. Quando a gente reencarna, vem o tal do véu do esquecimento, mas a gente tem pessoas que já participaram das nossas outras experiências, das nossas outras encarnações, e que tem algum afeto pela gente, ou tem algum desafeto também, né? Ali está dizendo, ó, espíritos superiores ou inferiores, né? Então, depende também da onde você foi passear, da onde sua energia te levou, né? A gente vai ver aí nas outras aulas de obsessão e desobsessão o quanto que nós somos atraídos para onde o nosso campo energético está vibrando, né? Então, a gente pode, nesses sonhos reflexivos, que o Livro dos Espíritos dá essa classificação, a gente pode encontrar com outras pessoas que foram importantes, que significam algo para a gente, que trazem esse sentimento, podem ser sentimentos bons, podem ser sentimentos ruins, né? Ou a gente pode também sair para trabalhar, como você disse, né? Acordei cansada, não foi do trabalho, mas você pode ir, né? Fazer alguma coisa aqui nessa casa, em outras casas espíritas, que tem trabalhos mediúnicos, que tem trabalhos energéticos. É comum a gente terminar o trabalho, vai para casa, dorme e sonha que estava continuando fazendo esse trabalho em lugares que a gente não conhece, não é do nosso conhecimento, né? Não é aqui dentro do Harmonia, mas a gente está com pessoas que a gente tem esse sentimento, que não sabe quem são. Então, também pode ser isso, né? A gente é levado a lugares para continuar o trabalho, enfim. É um mergulho um pouquinho mais profundo. Sonhos reflexivos, que não são também muito comuns. Os comuns são os comuns, o nome já diz, né? E aí o terceiro sonho são os sonhos espirituais. Esses, então, são mais raros ainda, né? Não são sonhos que a gente tem toda hora. Sonhar com espíritos, principalmente espíritos desencarnados, que tem algum afeto para a gente, né? Algum parente, algum amigo que já desencarnou, não significa dizer que foi um sonho espiritual, né? Porque às vezes a gente está com saudade, às vezes a gente tem uma lembrança, né? Eu falava aqui na aula de segunda que a minha mãe já desencarnou há 11 anos, mas foi a pessoa que mais conviveu comigo durante toda a minha vida até hoje, né? Daqui para frente vão ter outras pessoas, mas quando a minha mãe desencarnou eu tinha 37 anos, então não tem ninguém que conviveu comigo por 37 anos diariamente. Então, ela é uma pessoa muito importante para mim. Então, até hoje, eu posso dizer a vocês que eu sonho quase que semanalmente com ela. Aí são sonhos espirituais? Não. São lembranças, né? Eu sonho com ela fazendo as coisas do dia a dia, indo no mercado, conversando com os meus filhos, com os netos dela, indo aqui e ali, dando opinião nas coisas do cotidiano. Isso não são sonhos espirituais, né? E, às vezes, as pessoas também sonham com desencarnados e têm uma história, ou não estão acostumadas a sonhar tão comumente com esse desencarnado, e quando sonham também acham que foi um sonho espiritual, porque acorda e aí traz o sentimento da saudade,
né? Da tristeza, da lembrança, da falta. Mas também não é um sonho espiritual. Então, Alessandro, o que é um sonho espiritual? Diga aí, Ricardo, o que é um sonho espiritual? Faço a mínima ideia. Eu ia perguntar outra coisa. Pergunte. Quando a gente acorda que ou sonha que está caindo, ou acorda já assim, parecendo que estava caindo mesmo. Parecendo, é o que então? Mas não lembra de nada, só lembra a queda ou a sensação de queda. Eu vou te deixar no suspense, porque eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Você espera? Oi, boa noite. Diga. Tudo bom? Pegando o gancho Já dessa eu te falo. Pergunta dele, eu já tive esses sonhos também, né? E já tive por diversas vezes aquele tipo de sonho de você tentar acordar e você não conseguir. Mesma E eu coisa. tenho a sensação de que parece que eu estou me vendo no quarto e que eu não consigo e que dá vontade de gritar e eu não consigo acordar. Um Como é desespero. seu nome? Você também, né, Larissa? E você... E parece que tem alguém se aproximando de mim. Menina, Então, assim, é uma mistura. É mesmo. Já tive Tô vários adorando sonhos essa assim. turma. Você também, Rodrigo. No meu caso é diferente. Eu tive uma experiência recentemente que uma pessoa próxima minha chegou pra mim e falou: sonhei com você, que você estava num lugar assim, assado. Eu não falei pra ela, né, que de fato aconteceu aquilo ali. Mas ela, assim, assado. Mas ela descreveu... Não, foi uma questão até positiva para mim, mas como ela é de outra religião tal, aí eu não entrei em detalhe. Entendi. Mas, por exemplo, eu tive nesse lugar e os detalhes ela contou que sonhou comigo. Agora, o mais interessante é o seguinte, que aquilo aconteceu no dia anterior. Sim. Aí, no outro dia, ela acordou, aí chegou pra mim e falou: olha, eu sonhei que você estava no lugar assim, assado. Aí eu falei: oxe, que maluquice. Mentira. Não foi nem nesse sentido, foi uma situação assim, até do centro. Rodrigo. Tá, Rodrigo, chega, a gente já Mas entendeu. aí o que acontece? Rodrigo não tá querendo se comprometer. Essa pessoa esteve lá junto comigo, é essa situação que... Agora, a no sua momento... pergunta com a dele, com a de Dona Lena, com a de Larissa, tem tudo a mesma coisa. Digo já. Adoro fazer suspense. Dá mais ibope. Aí, por exemplo, você falou que o espaço-tempo é diferente. Aí o que acontece? No momento que eu estava lá, não era o momento que alguém estava dormindo, que era durante o dia. Então, esse tempo e espaço... Então, vou explicar para vocês, igual eu expliquei para a turma de segunda, igual eu expliquei para a turma de terça, e igual eu vou explicar fatalmente amanhã para a turma de sábado, porque essa pergunta é recorrente, né? E aí eu trago sempre a explicação mais clássica e mais básica e mais simples para que todo mundo entenda, que é a explicação que eu fazia para as crianças aqui do grude, né? Sobre essa questão de tempo e espaço, espaço físico e espaço espiritual, né? Dimensão espiritual, que são tempos diferentes. Dizer que passou 10 anos não significa que se passaram 10 anos lá. São tempos diferentes, né? É mais ou menos o que eu falei de você estar lá no Japão e cutucou, você volta, né? Então, a explicação que eu dava para as crianças é a seguinte: são 20h15 aqui, Salvador, Brasil. Que horas são no Japão? Agora. 8h15 da manhã, né? Lá é presente ou é futuro? Presente, né? Mas já é amanhã. Então, não é futuro? Se eu fizer uma chamada de vídeo, né, que hoje chamada de vídeo é a coisa mais comum do mundo. Eu estou numa chamada de vídeo com uma pessoa que está lá no Japão. Eu espirrei aqui durante essa chamada de vídeo. Eu espirrei no passado, no presente ou no futuro? Eu espirrei de manhã ou espirrei de noite? É isso, gente, né? É essa relação
tempo, espaço, que a gente não consegue compreender muito bem, né? Às vezes a gente lê nos livros espíritas assim, fulano passou, Nosso Lar, que é o mais clássico de todos, né? Que eu acho que todo mundo já leu. André Luiz passou 7 anos no umbral. Será que foram os 7 anos que a gente pensa aqui? Ou será que foi um espaço de tempo que a gente não consegue imaginar? Será que foram 7 anos, 365 dias vezes 7? Não, né? É mais ou menos essa mesma relação Brasil-Japão. É presente ou é futuro? É manhã ou é noite? É presente, está acontecendo aqui e ele está acontecendo lá, a mesma coisa. Se a gente está se falando num telefone, numa chamada de vídeo, nós estamos os dois no mesmo tempo e espaço, né? Então é mais ou menos isso o que aconteceu e é mais ou menos a mesma, é a mesma explicação, né? Não é, quando eu digo mais ou menos, é porque não é a explicação da física quântica, né? Mas é o que explica também o estado de premonição, que a gente vê, sonhos premonitórios, né? Eu sonhei que ia acontecer. Não, já aconteceu. Você já viu, já foi, já voltou, né? Então, já aconteceu, né? A gente acha que está premonizando, né? Mas não é isso, é essa relação de espaço-tempo. Diga. Oi, boa noite. Quando duas pessoas, não no Japão e aqui, mas distantes, têm o mesmo sonho, se veem no sonho e depois conversando, eu sonhei com você, você estava em tal lugar, eu tive o mesmo sonho. Igual o Rodrigo, vocês estavam juntos, não? Não. Não, né? Tá bom. Eu vou contar para vocês. Deixa eu só terminar aqui os sonhos espirituais, que a gente já vai chegar lá. Não é, menino? Pois é. Sonhos espirituais. Sonhos espirituais é quando, de fato, você esteve com aquela pessoa. Nessa liberdade parcial do seu espírito, você teve um encontro com aquela pessoa. Você foi até aquela pessoa, ou aquela pessoa veio até você. Ou vocês se encontraram em algum lugar. Isso é um encontro espiritual. Alessandra, como é que eu tenho certeza que isso foi um encontro espiritual? Quem aqui tem certeza que já teve um sonho de encontro espiritual? Você, Rodrigo, quem mais? Como é seu nome? Pamela. Só? Só eles 3? Larissa, né? Como é seu nome? Fernanda. Se eu disser para vocês assim, não foi um encontro espiritual, vocês vão acreditar em mim? Não, né? Isso é um encontro espiritual. É uma coisa completamente particular de cada pessoa. O encontro espiritual, lembra que eu falei aqui há uns minutos atrás assim, o nosso perispírito tem uma percepção, uma potencialidade de percepção infinitamente maior do que o nosso corpo físico. Ok? Até aí? Então, quando você está num sonho espiritual, num encontro espiritual, você está encontrando com um outro espírito desencarnado. 2 perispíritos se encontrando. Você imagina que percepção que esses 2 perispíritos têm, né? Então, por exemplo, se nesse encontro, vamos dizer, seja seu pai que desencarnou, né? Você nesse sonho encontrou com seu pai, conversou com seu pai, abraçou o seu pai nesse sonho. Quando você acorda, você tem certeza de que você ganhou aquele abraço. Em frações de segundo, voltando, né, para o tempo e espaço, em frações de segundo, é como se você tivesse acordado ainda sentindo aquele braço, aquela mão em volta de você. Você acorda sentindo o cheiro daquela pessoa. Você acorda sentindo a temperatura do corpo daquela pessoa. Você acorda sentindo a temperatura do ambiente onde você estava. Porque no despertar do inconsciente para o consciente, que é nas milésimos, sei lá de quantos segundos, você traz essa impressão, né? Não é aquilo que você acordou e ficou ali 10 minutos sentindo, não. São frações de segundo,
mas você tem certeza que aquilo aconteceu. Isso é um encontro espiritual. Pode Jesus Cristo chegar na sua frente e dizer assim, não foi, porque você vai dizer, foi. Eu senti, fui eu que passei, eu sei o que foi. É uma sensação completamente diferente de você sonhar com uma pessoa desencarnada e acordar com a saudade, acordar com a falta, acordar com a tristeza. É diferente. É completamente diferente. E não é um sonho que acontece todo dia, né? Infelizmente, né? Eu já tive esse sonho, esse encontro com a minha mãe nesses 11 anos, né? Meu marido também já teve com o pai dele e ele me acordou. Você vê, nós temos, né, esse conhecimento do espiritismo, da vida após a morte, disso tudo, mas todo mundo é normal, né? Então, quando ele sonhou, quando ele encontrou com o pai dele, 3 horas da manhã, ele me acordou aos prantos. Eu encontrei com meu pai e foi assim, não sei o que, né? Porque a gente sente, percebe diferente do que um simples sonho, que te traz uma saudade, que te traz um outro sentimento. Ok? Até aí tudo bem? Se vocês não perguntam, eu não bebo água. Eu preciso que vocês perguntem, porque aí, enquanto vocês perguntam, eu bebo água. Senão fica um vácuo na aula, entendeu? Então, olha lá, ó, o que diz o Livro dos Espíritos. Sonhos espirituais são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos, conversas, tarefas. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia. A mais ampla exteriorização do perispírito. Então, você não ficou só por ali, nem foi dar uma voltinha. Você foi realmente com tudo, com 100%. Esse aí, quem dá o palpite do que a gente vai falar? Sonambulismo. Algum sonâmbulo na sala? Ex-sonâmbula? Quem é ex-sonâmbula? Você, Fernanda? Pamela. Fernanda é ela. O que acontece no sonambulismo? É o único desses aspectos de liberdade parcial espontâneo que tem uma característica diferente de todos os outros. Nesse, o espírito leva o corpo junto. Em todos os outros, o corpo fica lá, dormindo, repousando. Nesse, o espírito leva o corpo junto, né? Só que o corpo está em estado de sonambulismo, ou seja, ele está dormindo, né? Todos os órgãos, os sensores, as percepções estão apagadas naquele momento. Né? O corpo está só andando, mas quem está comandando é o espírito, né? Então, vamos lá ver o que está dizendo aqui. É um estado de independência do espírito, mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. É um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar esta tarefa. E ainda é capaz de guiar o corpo, estando estes de olhos fechados, abrir e fechar a porta, apanhar objeto. Entretanto, é importante lembrar que não é um fenômeno mediúnico, né? Não é um fenômeno mediúnico. O que caracteriza esse estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta, caminha, pratica atos próprios de sua vida habitual com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por algumas vezes o sonâmbulo, ao acordar, ter a lembrança do que fez dormindo. Não é comum, a maioria não se lembra do que fez, né? Mas pode sim se lembrar. Quando acorda, ter a lembrança do que fez. Mito puro,
aquela história de que acordar sonâmbulo morre, né? Todo mundo escutou isso? Se acordar o sonâmbulo morre? Mentira, gente, mito, né? Esse negócio alguém inventou, não sei porquê, e saiu espalhando e todo mundo acreditou. O que a gente tem que ter é realmente cuidado quando tem alguém sonâmbulo dentro de casa, para não se machucar, não se ferir, né? Se for realmente na cozinha comer, como a gente brinca, cuidado com faca, abrir a porta, sair, principalmente se for criança, né? Eu tenho uma amiga que tinha um filho, ele era criança quando ele tinha sonambulismo, e ela trancava tudo, tirava a chave da porta, escondia a chave, né? Porque tinha medo de ir para a rua, assim. Mas não tem nada de mediúnico nisso, né? É o seu espírito mesmo que está ali comandando o corpo, dando esse passeio. Porém, contudo, existe a mediunidade sonambúlica. Vocês ainda não tiveram a aula de mediunidade, a aula 10, né? Mas mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, aonde se caracteriza pela comunicação, conexão, intervenção de um espírito com o outro. Isso é mediunidade. Conceito de mediunidade, né? É a comunicação entre dois espíritos, encarnado e desencarnados, em dimensões diferentes. Então, o que acontece na mediunidade sonambúlica? O seu perispírito entra em conexão com o perispírito de um outro espírito. Por isso é diferente do sonambulismo. O sonambulismo é o seu espírito levando o seu corpo. Na mediunidade sonambúlica, é um outro espírito que entra em conexão com o seu perispírito, né? Então, na mediunidade, vocês vão ver isso na aula de mediunidade, como que se dá a comunicação da mediunidade? Conexão de perispírito com perispírito. Os dois se conectam, né? A expansibilidade de um e a expansibilidade do outro, eles entram num ponto de interseção ali, e é onde acontece a mediunidade mente a mente. Mediunidade é mente a mente. E é o que acontece aqui. O que acontece aqui? A pessoa sai andando, ou faz isso, ou faz aquilo, comandado por um outro espírito? Não. Na maioria das vezes, né, comumente, o espírito usa, né, o perispírito, o corpo físico dessa outra pessoa, para mensagens. E também não é uma mediunidade muito comum, não é uma mediunidade que a gente vê todos os dias. Mas existe, e ela tem que ser trazida aqui nessa aula, para diferenciar do sonambulismo, né, para que vocês conheçam e entendam. Geralmente são de médios mais ostensivos e tal. O que acontece é que o espírito usa, né, para o corpo de um outro. Vamos lá, ó. Na mediunidade sonambúlica ocorre um fenômeno análogo, só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim o outro. Daí que o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que o que se obtém via de regra não é um passeio, mas uma comunicação, num estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Então, aquelas pessoas que sentam na cama, escreve e dorme de novo, né? Senta na cama e fala coisas com sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aquele povo que senta e fala um monte de besteira, é mediunidade sonambúlica. Não, né? É alguma mensagem, alguma comunicação, né? Então, o Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, retrata esse tipo de mediunidade, que é a sonambúlica. Desdobramento. Tchan, 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 tchan. Então, vamos lá. Desdobramento, como eu disse lá nos primeiros slides, é um aspecto da libertação de espírito que pode ser espontâneo, pode ser provocado. Espontâneo, você desdobra mesmo sem ter a intenção de que desdobre, né?
Então, no seu sono, durante o sono, você entra em estado de desdobramento, pode entrar em estado de desdobramento espontaneamente. Você não provocou, você não quis, mas desdobrou. Quem já entrou em estado de desdobramento aqui? Todos vocês que me fizeram aquelas perguntas entraram em estado de desdobramento. Tudo que vocês me relataram aqui são sintomas do desdobramento. A sensação de que eu acordei, não consigo me mexer. A sensação de que eu acordei, quero falar, minha voz não sai. A sensação de que eu estou caindo. A sensação de que eu estou voando. O relato de que uma pessoa encontrou comigo, relatou tudo que eu fiz, esteve lá, e você não sabe que ela esteve lá. Então, vocês se encontraram em algum lugar, ela em desdobramento e você também. Rodrigo quer falar aqui, gente. Dona Lena, né? Dona Lena, que disse que se vê caminhando ali de mão dada, né? Indo aqui, indo ali, indo não sei o que lá. Larissa, que falou assim, eu acho que eu me vejo. Você não acha que se vê, Larissa. Você se vê mesmo, literalmente. Diga, Rodrigo. Eu achei interessante, enquanto você estava falando aí, é que eu lembrei que nesse lugar onde eu estava, tem um momento que eles pedem para você ir buscar a pessoa amada, o inimigo. Traga para cá em pensamento. Vamos fazer uma fofoca espiritual. Essa daí era a pessoa amada, não? Minha esposa. Ah, pessoa amada, viu? Fofoca espiritual, gente. Aí pede, traga em pensamento essa pessoa para cá, tal. Seria nesse momento que ela... Sim. Aí eu tô linkando uma coisa com outra, por exemplo, a pessoa que pega a paralela para ir para Pituba. Sim. E aí ela chega e fala, como é que eu saí do meu corpo aqui, que eu não sei como é que eu... Frações de segundo, milésimos, aquele tempo-espaço que a gente não consegue delimitar. Aí quando foi na noite passada, ela lembrou que ela esteve nesse lugar, junto comigo, e aí me relatou. E o que a gente chama de déjà vu, né? Já estive aqui, já passei por aqui. Aí isso aí, esclareceu legal na minha mente em relação a isso. Agora, eu tive uma outra experiência com meu pai. Meu pai teve câncer e ele ficou um tempo, acho que uns 6 meses, ou menos que isso, na cama, né? Sofrendo ali. E como meu pai foi um homem muito amado por todos nós, a gente ficava sofrendo ele na cama. E aí minha irmã aqui estava numa sessão mediúnica aqui na Joana de Ângeli. E aí ele estava encarnado ainda, na cama. Aí ele foi lá, não sei se a pronúncia está certa, incorporou numa médium, fez comunicação com a médium. Sim. E pediu a minha irmã que, por favor, me deixe embora, vocês estão fazendo eu sofrer. E aí quando ela chegou em casa, ela reuniu com os irmãos, que por sinal são 7 irmãos, e minha mãe, e relatou o que tinha acontecido. E aí, no meu caso, quando batia aquela tristeza, eu rezava um Pai Nosso, na intenção dele, e pouco tempo depois ele desencarnou. Perfeitamente possível. Então, gente, ali, tá dizendo assim, o desdobramento também é conhecido como viagem astral, projeção astral, experiência extracorporal. Corporal, que está escrito. Pensei que era corpórea. Por que esses nomes todos? Você quer perguntar? Diga. Quero. Eu tive esses dias, tava dormindo, certo? Aí eu não conseguia sair da cama, tava sentindo uma falta de ar e parecia que tinha uma pessoa do meu lado, só que não tinha ninguém. Aí eu ouvi uma voz grossa assim, oi. Um negócio meio assustador. E foi por isso que eu vim pra aqui, pra tentar me descobrir. É sério. Foi esses dias, eu falei, rapaz, minha mãe vem sempre, eu falei, eu vou vir pra ver como é que é. E foi justamente minha primeira aula aqui, veio essas horas de sonho. Menino, você tá vendo só? É. Pois aqui, Ali. Aqui.
Aqui, esquerda. Vou te direita. explicar. Como é seu nome? Eduardo. Peraí, tá, Eduardo? Aguenta aí. O oi não vai te pegar. Aqui. Só mais Rapidinho. uma. Só, queria pedir primeiro. Ah, tá. Só um minutinho. Peraí. Boa noite. Eu achei que ia abrir o portal do sonho, abrir o portal do desdobramento. E quando acontece de você... Que eu estou começando, eu não tenho certeza de nada, eu estou aprendendo. Nenhuma pergunta é Então, boba quando aqui. acontece de ser um desdobramento e no outro você levou uma pancada e no outro dia você sente a dor no local da pancada. Você levou a pancada no desdobramento? Sim. Não foi no físico? Não foi no físico. E Menino. não tinha roxo, não tinha nada. Agora estava doendo. Fale aí sua pergunta para eu responder tudo uma num situação pacote rápida só. e uma pergunta também. Entendendo melhor agora sobre essa questão do desdobramento, né? Eu, na minha forma Não leiga é de sua não- loucura, você estava Em uma desdobrada. dessas situações que já aconteceram várias vezes comigo, eu estava, né, obviamente deitada, eu tentei muito acordar, só que eu tive a sensação de que tinha alguém tentando se aproximar de mim, só que meu medo foi tão grande, eu tentava gritar, e quando eu finalmente consegui acordar, aquele desespero, eu cutuquei meu marido, eu falei, acorda que tem gente aqui em casa. E ele dormindo, eu levantei e olhei em todos os cantos da casa para saber se alguém tinha entrado lá em casa, que me deu a sensação. Isso quer dizer que poderia ter sido alguém também lá, estava presente, tipo, alguém que eu não sei quem era, e que estava tentando se aproximar, e meu medo foi tanto que eu não deixei. Ou estava tentando se aproximar, ou você estava com essa pessoa em desdobramento, mas a sua sensação é de que ele estava dentro da sua casa, e não era ele que estava na sua casa, era você que estava em algum lugar com ele. Estava tentando Né? se aproximar, eu sentia meu corpo uma quentura. como se Então, tivesse gente, quente. agora cessou as brincadeiras, agora eu vou falar sério com vocês. A gente traz esse medo, esse pavor, né? Isso é super comum de eu escutar aqui em todas essas aulas. Eu faço essa aula, não sei, há mais de 10 anos, e eu escuto isso todas as vezes, né? E eu já passei por isso também, né? Porque a gente traz no nosso inconsciente, no nosso coletivo, a palavra espírito, mediunidade, morte. Tem uma palavra que demais. Se eu perguntar aqui se alguém está pronto para morrer agora, tem alguém pronto aqui para morrer? Não, né? Porque são palavras que trazem esse terror para a gente, né? Essa aula é para isso. Essa aula aqui, ó, o objetivo dela é a gente entender que a gente está 24 horas lá e cá. A gente não está no mundo físico o tempo todo. A gente se liberta em diversos momentos durante essas 24 horas, não só durante o sono a gente pode se libertar, como ele falou aqui, é numa meditação, é num relaxamento, é num cochilinho rápido, né? A gente vai ver outros slides, é num desmaio, é num passar mal que você tem, é numa queda de pressão, em qualquer situação que o seu estado de consciência se altere, o seu espírito se liberta. Só que a gente não entende isso, porque nós estamos, presos aqui no físico. A gente acha que a nossa vida é essa. E a gente não quer largar esse plano físico. Então, quando a gente tem a sensação de que tem um espírito dentro de casa, que a gente percebeu alguma coisa, vocês vão ver isso nas aulas de mediunidade, né? Eu vou dar um spoiler aqui da aula de mediunidade, tá? Porque talvez seja até eu que vá fazer essa aula para vocês, mas se não for, vocês, quando o facilitador chegar aqui, vocês fingem que não escutaram, tá? Finge que ninguém falou. Mas um dos sintomas da mediunidade é esse, percepção de alguém. Quem que já não passou por isso de estar no seu trabalho? Então, vamos sair de casa. No seu trabalho, né? Você trabalha num escritório. Vamos inventar uma historinha aqui, que eu não sei aonde cada um trabalha. Mas supomos que você trabalha num escritório. E você está lá no seu computador fazendo alguma coisa, e você tem a sensação de que chegou alguém aqui, e você olha, chegou ninguém. Né? Ou, às vezes, você está tão entretido lá que você acha que entrou o seu colega, pegou alguma coisa e saiu, e depois você fala assim, você foi lá, eu nem falei com você. Não, eu não fui lá. Né? Isso é a nossa percepção do mundo, dos espíritos desencarnados, porque espíritos somos nós também.
né? Então, essa aula tem esse objetivo da gente começar a mudar esse olhar, mudar o olhar de espíritos que somos, que estamos lá e cá o tempo todo. Não existe separação, dimensão espiritual, dimensão física. Elas estão entrelaçadas o tempo todo. Se eu disser a vocês que não tem cadeira vazia nesse auditório, vai sair todo mundo correndo daqui agora? Você está com o pé no coleguinha? Né? É isso, gente. A gente tem que... Eu sei que é difícil, né? É difícil, mas isso também é uma cultura nossa, aqui do Ocidente. No Oriente isso é muito normal. As religiões, né, as filosofias de cultura oriental transitam nisso numa boa, né? Com muita naturalidade. Isso é uma coisa mais nossa do lado de cá. Esse medo da morte, esse medo de espírito. Fala em espírito, a gente acha logo que é obsessor, né? Ou tá para me fazer mal, ou tá para me assombrar, né? Vamos lá, sua esposa é encarnada, né? Não morreu não, você não é viúvo não, né? Mas se ela morrer amanhã, vamos supor, daqui a uma semana bate lá na sua porta, você vai abrir ela, o que você vai fazer? Vai deixar ela entrar ou vai sair correndo? Né? É isso. A mãe morreu, passa a ser fantasma. O pai morreu, passa a ser fantasma. O marido morreu, passa a ser fantasma. Meus filhos, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho filho adolescente. Aí no outro dia eu falei, não sei o que, eu falei, aquelas coisas que mãe fala, sabe? Quem é mãe e quem é filho já escutou isso assim. Quando eu morrer, você vai, né? Toda mãe fala um negócio desse, né? Aí meu filho falou assim, não venha não, mãe. Morreu, fica pra lá. Aí eu falei, pronto. Morreu, virei fantasma, virei sei lá o quê. O Gasparzinho, né? Então, isso está na nossa cultura. Eu estou brincando, mas é isso. Então, quando a gente entra num estado de desdobramento, que a gente se desdobra e vê o corpo deitado ali, o pavor, o que vem na sua cabeça? Morri. Quando a gente tem essa sensação, essa consciência do desdobramento, o que a gente traz primeiro para o nosso consciente é morrer. E aí você quer voltar correndo, você não quer acreditar naquilo, você quer acabar com aquela cena o mais rápido possível. Aí vem esse desconforto do querer falar e não conseguir, do querer se mexer e não conseguir, do susto, né? do cair, de tudo isso. Eu ia falar dos vários nomes ali e me perdi, já te dou já a palavra. Porque não é uma coisa do espiritismo, desdobramento, aliás, não é de religião nenhuma. É uma prática que você pode aprender. Por isso que ali ele está em espontâneo e está em provocado. Porque tanto você pode desdobrar espontaneamente durante o sono, quanto você pode aprender a fazer isso. Né? É uma prática. Existem lugares que fazem cursos para desdobramento. Aqui no Harmonia, nós temos o grupo de estudo em desdobramento. Né? Quando vocês chegarem lá, acho que é no ciclo 8, a partir do 8, que já pode se matricular no GED, que é o grupo de estudo de desdobramento. Então, tem teoria e prática. Então, a gente aprende a fazer isso. É mais ou menos isso, ó. Vamos combinar que nós vamos no Harmonia. Vamos no Harmonia. Estamos em outro lugar, estamos em casa. Quando a gente retorna do desdobramento, aí a gente relata. O que você viu lá? Eu vi isso, fiz aquilo, fizemos isso, aquilo outro. Cada um escreve no seu papel e depois, para não ter também, né? Então, tudo muito bem verificado. Isso é uma prática. Existe no Sul o Instituto de Conscienciologia, e tem um outro nome mais bonito que agora eu esqueci, gente, que ensina a prática do desdobramento. E lá eles chamam de quando você desdobra, quando você sai, quando você se liberta de decolagem, e quando você retorna ao corpo físico, aterrissagem, como um avião. E eles dizem que é isso. Isso tudo que vocês relataram aí são sintomas da aterrissagem mal feita. Né? Quando você volta, quando você percebe aquilo, Adenauer sempre fala isso aqui. Se vocês não ouviram, vão ouvir ele falar isso sempre. Quando você perceber que está em desdobramento,
relaxa. Porque se eu não tenho essa prática, meu marido tem essa prática bem mais do que eu, e várias pessoas que eu conheço fazem a prática do desdobramento, e todos relatam que é a melhor sensação do mundo quando você aprende isso. E é também a prática que te leva mais próximo a se perceber espírito, porque realmente você consegue perceber que você é um espírito, que você não é um corpo, né? Que você está só usando aquele corpo enquanto encarnado, mas que já já ele vai ficar aqui, vai apodrecer, vai virar cinza, vai virar qualquer coisa, mas o seu espírito e sua mente continuam, né? Então, é isso. Esse mal-estar que a gente sente vem da nossa cultura, do nosso medo, das palavras que tem todo esse mito para a gente de morte, de fantasma, de fenômeno, de assustador, de tudo isso. Se a gente, quando estiver nesse momento aí, você pensar, não, peraí, deixa eu ver aonde que eu vou, e parar, você vai mais suavemente, mais livremente conseguir melhor essa prática, né? Quando a gente percebe que tem alguém do nosso lado, aí se de noite a gente escuta um oi, a gente borra as calças, né? Para não falar uma palavra mais feia aqui, né? Para não ir para o YouTube uma palavra feia, né? Mas se você estiver no seu trabalho durante o dia e sentir que entrou alguém aqui, não vai ter nada, porque você vai achar que foi alguém encarnado. Vocês percebem a diferença? E foi a mesma coisa. De repente, foi até a mesma pessoa. Só que como a gente está aqui, todo mundo aqui, né? Estamos aqui agora, no Salão do Harmonia, assistindo uma aula. Todo mundo está de costa para lá, né? Rodrigo está aqui, ó. De repente, ele sentiu que sentou alguém atrás dele, mas ele achou que foi alguém encarnado. Ele nunca vai achar que foi um espírito desencarnado. Vai continuar ali tranquilão. Agora, se ele estiver no quarto dele, sozinho, e ele sentir que sentou alguém do lado da cama, pronto, o pavor é outro. Porque ele não vai atribuir a nenhum encarnado. Ele vai atribuir diretamente ao desencarnado, e desencarnado traz esse mito do medo, do assustador, do fenômeno. Então, a gente tem que ir retirando isso da nossa vida. É fácil? Não, não é. Mas é para isso que vocês estão na ULI. Nós estamos só na aula 5. Eu queria dizer para vocês que a ULI completa são 200 aulas. Então, vocês estão na 5. Tem muito caminho pela frente ainda. Se é que você ainda lembra da pergunta. Não, né? eu lembro, na verdade, o que eu ia comentar, na verdade, era o seguinte, é que essa questão da cultura, até a forma que você está falando aí, e a gente fala geralmente, a gente nunca se refere ao espírito sendo a gente mesmo. Eu espírito. Eu espírito. O espírito saiu do corpo. O meu espírito. Né? Saiu do corpo, né? Como se não fosse, como se a matéria fosse eu e o espírito que saiu do corpo. Então, eu acho bem interessante que o que a gente está aprendendo aqui, na verdade, eu saí, a matéria ficou lá descansando, e eu saí e fui para as minhas corridas. Vocês, não sei se vocês já ouviram isso, porque vocês estão só na aula 5 do ciclo 1, né? Mas se não ouviram, vão ouvir, e vão ouvir muito, porque vocês já ouviram na aula inicial, né? Na aula inaugural, o Adenauer falou isso, mas todos os facilitadores vão dizer isso para vocês. Vocês sabem qual é o objetivo da ULI? Qual é o objetivo da ULI? Se perceber. Se perceber espírito. Esse é o objetivo da ULI. Se você chegar no ciclo 10, com tudo isso aí jogado por terra abaixo, né? Medo de espírito, medo de morrer, naturalização da mediunidade, a ULI cumpriu o seu papel. E só completando aqui que você falou, se um espírito sentar quando eu estou acordado, eu ia imaginar que seria uma pessoa e não ia sentir nada. E no caso, eu dormindo ou em casa à noite, e teve uma sensação de que alguém sentou aqui, eu nem falaria o palavrão, mas está amarrado em nome de Jesus. E por que seria alguém que estaria do seu lado para te fazer mal? Por que não seria alguém que estaria com saudade de você e veio te fazer uma visita?
que pode ser até que não seja alguém que conviveu com você nessa encarnação, mas alguém que conviveu com você e tem um afeto por você de outras vidas e que veio te fazer uma visita. Aí a pessoa chega e você diz, está amarrado em nome de Jesus. Que recepção ótima, né? Que você deu para essa pessoa. Eu que não vou te visitar. Aqui, ali. Oi. Aonde? Diga. E quando a gente recebe essas visitas, o nosso corpo, ele reage, por exemplo, se arrepiar. É isso? Sim, é uma sensação. É a sensação, como eu disse, o nosso corpo físico tem 5 sentidos, né? Mas você percebe isso no seu perispírito também. Então, isso são sensações da mediunidade, tá? Eu já adiantei, já dei spoiler aqui da aula 10, que é mediunidade, não vou dar mais spoiler, mas tem vários sintomas, né? Arrepio, tontura, um monte de coisa. Certo? Vamos lá? Vamos, senão Marie briga comigo, gente, que eu não vou entregar a aula a tempo. Ó, um outro aspecto da libertação, catalepsia, que é uma doença, né? Hoje em dia, muito raramente, uma pessoa morre e é enterrada com catalepsia, mas nos séculos passados, 19 até no 20, ainda se enterravam pessoas com catalepsia, que são aquelas pessoas que têm uma doença que morre, né? Porque a medicina antigamente não tinha instrumentos, não tinha formas de detectar que aquela pessoa ainda estava viva. Como que se detectava uma pessoa viva ou morta? Pelos batimentos cardíacos. Tinha uma época da humanidade que botava aquele espelhinho assim para ver se embaçava, se estava respirando ou não. Não estava, morreu, né? E a catalepsia é uma doença orgânica onde seus batimentos cardíacos, sua frequência respiratória, tudo fica tão suavizado que só com aparelhos mais apurados, que a medicina hoje já tem, né, que consegue detectar que a pessoa está em estado de catalepsia. Então, antigamente, lá para os séculos passados, as pessoas eram enterradas vivas, né? E aí você imagina, depois de alguns dias ou algumas horas, você acordar enterrado. Aí o que acontecia? Morria, né? Porque estava enterrado. Então, devia ser algo bem aterrorizante para o espírito, né? Essa figura aí que eu trago sempre nas aulas é uma curiosidade só, né? Porque vocês já devem ter ouvido aquela expressão salvo pelo gongo. Fulano foi salvo pelo gongo, né? Mãe, vó, sempre fala isso. É dessa historinha aí da catalepsia. Porque quando eles começaram a entender que as pessoas tinham esse tipo de doença, enterravam as pessoas com uma cordinha amarrada no dedo e um sininho do lado de fora. Então, caso o fulano acordasse depois de enterrado, ele ia se sacudir fatalmente, porque ia ficar na agonia, e ia balançar o gongo, salvo pelo gongo, né? Ia ter um cabra lá de plantão no cemitério para salvar ele, né? Então foi só uma curiosidade mórbida, mas que foi verdade. Diga. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Inclusive, não sei se você se lembra com relação a isso aí, que teve um cantor uma vez. Sim, minha mãe contava, que não quando sei o que, foram Sérgio, tirar os ossos, não sei o que, não é? ele estava revirado, Sim. né? Ele estava com as feições bem mesmo, porque ainda não foi nem na época dos ossos, foi algo que foi fazer antes. E ele estava com o corpo revirado. Eu me lembro, minha mãe me contava. Sofrimento, foi um acho que é sofrimento Sérgio, não sei o que, o nome dele. Isso, Sérgio Mendes. Não foi Mendes, não. Hã? Sérgio Cardoso, né? Cardoso, acho que foi. Isso. Foi. Tiveram vários casos, né? Vários casos, caixões arranhados, corpo de Aí eu bruço, sempre brinco, ossos né? quebrados. Porque imagina a pessoa. Aí eu sempre brinco. Melhor se nem eu morrer imaginar. assim de uma hora para outra, que por favor, só me enterre depois de 10 dias, em nome de Jesus. Pra ver se eu Mas tô hoje em viva dia mesmo. é mais difícil isso acontecer, né? Porque a medicina não permite mais. O velar vem disso também, é bem lembrado, né? A partir daí, quando começou a se constatar a catalepsia, começou os velórios, né? Esperar a pessoa ali alguns dias para ver se morreu mesmo. Mas mesmo assim, ainda tinha gente que...
porque a catalepsia tem casos históricos aí de 3, 4 dias da pessoa em estado de catalepsia. Então, nem do velório ela escapou, né? A letargia, o que acontece com a gente aí comumente, né? Ficou doente, uma febre alta, né? E aí a gente também tem essa sensação de que eu vi coisa, eu sonhei, estava delirando, estava com febre alta, sonhei que fiz isso, que fiz aquilo, que alguém falou isso, que falou aquilo. Não sonhou nada, era seu espírito passeando ali enquanto seu corpo estava com febre, estava sofrendo ali os sintomas da doença que você tivesse, uma virose que seja, o seu espírito não precisa passar por isso, né? Então, ele se afasta, deixa o corpo ali sofrendo e vou dar uma volta. A síncope, que é o desmaio, a mesma coisa, né? É também comum de quem já desmaiou, né? Uma queda de pressão, caiu na rua, sofreu um acidente, sofreu uma queda e desmaiou. As pessoas relatarem assim, eu não sei se foi quando eu estava acordando ou quando eu caí, que eu vi alguém, pegou meu celular para chamar, para pedir ajuda, pegou minha carteira para ver se achava algum documento. Tenho essa impressão, assim, não sei se foi quando eu estava acordando, não foi nem quando estava acordando, nem quando estava dormindo, foi na hora que estava desmaiado mesmo, que seu espírito estava ali do lado e viu tudo, né? Só que quando a gente volta para o consciente, a gente não tem essa clareza do que foi que aconteceu. O que aconteceu foi isso, sua liberdade parcial, né? Todas as vezes que o nosso consciente apagou, o espírito sai, né? Se liberta. E o coma, que também, assim como o desdobramento, é consciente, é espontâneo e é provocado, né? O espontâneo, quando a pessoa sofre um acidente vascular cerebral, um acidente grave, um traumatismo craniano, várias doenças, vários acidentes podem levar uma pessoa ao coma, a gente sabe disso, então espontaneamente. E provocado quando a equipe médica decide, né, que vai levar aquela pessoa ao coma induzido, né, que a gente também já ouviu falar. Ele está em coma, ela está em coma, mas é em coma induzido, né? Quando a equipe usou de medicação, de medicamentos para induzir o corpo daquela pessoa a um estado de adormecimento, né? Para que quando ela volte, ela já esteja com uma infecção já debelada, uma cirurgia já regenerada, né? O sistema cardiovascular e linfático, e todos os sistemas já refazidos, né? Então, é uma opção da equipe médica. Em ambos os casos, da mesma forma, o espírito não precisa estar passando por aquilo, né? Então, o espírito... Aí, volto lá no início da aula, né? Se é uma coisa muito rápida, tranquilo. Mas se é um coma de muito tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, como a gente às vezes vê, a equipe espiritual também dá assistência a esse espírito, né? Então, nem sempre ele está ali. O corpo está ali passando por aquilo, se regenerando, sendo cuidado com a equipe médica, de acordo com cada caso que aconteça. Mas o espírito é cuidado também pela equipe espiritual, certo? Então, nesses casos, o espírito também pode estar num coma induzido, né? Que não é um coma, mas um adormecimento, um torpor, para que quando ele precise regressar para aquele corpo, né? Para o estado consciente, lembrando, gente, que não é um desencarne, certo? O cordão fluídico continua lá íntegro, né? Então, eles só são separados. O corpo está sendo tratado pelo plano físico, o espírito está sendo cuidado pelo plano espiritual, mas continua o cordão fluídico lá íntegro, ok? E aí, quando aquele corpo estiver pronto, ele volta. Se aquele corpo não estiver pronto, ou não tiver mais recuperação, ele é rompido. Aí sim acontece o desencarne, aí a libertação total do espírito, ok? Até aí tudo bem?
Vocês queriam mesmo era falar de desdobramento, né? De coma ninguém quer saber, não, né? Então, é o que eu falei. De repente, às vezes, quando é uma doença rápida, né? Um coma rápido, uma coisa de fácil resolução, o espírito não precisa desse desligamento ali. Mas, imagina, uma pessoa que fica em coma 3 meses. O espírito não precisa passar por aquilo ali, né? O que precisa de cuidado naquele momento é o corpo físico. Porém, tem uma ressalva, que eu sempre falo isso. E aí não tem nada a ver com essa aula, é dica pessoal, né? Porque eu trabalhei muitos anos em hospital, em UTI, e muitas vezes escutei pessoas chegarem e dizer: ah, mas eu queria tanto ter dito que eu amava e não deu tempo. Ah, eu queria tanto ter pedido perdão e não deu tempo, né? Então, fale. O espírito continua ali, né? Então, geralmente, a espiritualidade não erra nunca, gente. Então, momentos de visita, se for necessário que aquela pessoa esteja ali para escutar aquilo ali, ele estará ali para escutar aquilo ali. Não tenha dúvida, né? Aí eu brinco também, não vão para a beira do leito discutir herança, brigar com o irmão, né? Porque também tem isso, né, gente? A gente acha que é só novela, não é não, né? Então, só vá se você for levar suas melhores vibrações, sua melhor oração, né? Dizer o quanto ama aquela pessoa, pedir o perdão, se for o caso, se for o seu problema. Lembre que aquele corpo está ali inerte, mas o espírito não. Então, fale o que você tem vontade, né? Que com certeza isso vai chegar, as suas palavras, o seu sentimento chegará até aquele espírito, ok? Mesmo que ele não esteja ali naquele momento, né? Mas isso chegará até ele, né? Nós estamos falando de mentes, certo? Espírito é mente. E aí, emancipação total, desencarne, né? Quando o cordão de prata é finalmente rompido. Esse aí o espírito vai mesmo e o corpo fica. Não tem mais volta. Ontem, na terça, me perguntaram, morte cerebral. Né? Morte cerebral, o espírito continua, sim, ligado ao corpo pelo cordão fluídico até o momento do último suspiro, do último fluidozinho vital que tiver naquele corpo, né? Ele continua ali. Mas a espiritualidade já sabe que aquele corpo não serve mais como instrumento para aquele espírito, porque morte cerebral não tem regresso, né? Qualquer outra doença pode acontecer de ter. Morte cerebral, não. Então, esse espírito fica ainda ligado pelo cordão fluídico, mas só esperando o momento do último suspiro ali, do último fluido vital se extinguir para ter esse corte definitivo, essa liberdade total. Ok? Essa é a forma natural com que são desligados os cordões. A gente fala muito do cordão de prata, porque ele é o principal cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico. O perispírito ao corpo físico. Mas nós temos uma infinidade de outros cordões, né, de outras cores, inclusive, que ligam outros centros de órgãos ao nosso perispírito, né? Vocês vão ter lá no ciclo 2 uma aula só sobre centros de força. E lá vocês vão ver também essas ligações energéticas dos centros de força, certo? Mas os principais, além do cordão de prata, são o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. O vegetativo é a manifestação, a sede das manifestações fisiológicas, o emocional dos sentimentos e desejos, e o mental, a sede do espírito. Um fica no baixo ventre, o outro na região torácica, o outro na região cerebral. Então, esse movimento aí que vocês estão vendo representado por essa seta é como é feito esse desligamento desses cordões.
numa morte natural, lei natural da vida, morreu de velho, que nem a gente diz, né? Se extinguiu todos os fluidos vitais, o desligamento é feito nessa direção, do baixo ventre até a cerebral. Porém, isso não é uma regra, né? Se, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente automobilístico, teve um traumatismo craniano, qual é o primeiro que vai se romper? O cerebral, né? Da mesma forma, teve um trauma aqui na região torácica, primeiro a se romper é aqui, ok? Isso aí só serve mesmo para uma morte natural. Você queria perguntar? Diga. Mas, assim, é em relação ao coma ainda, que eu fiquei martelando aqui na minha cabeça. Assim, que se você tem ideia de quais tipos de atividade os espíritos são direcionados nesses momentos de coma. Quais tipos de Quais tipos de atividade? Porque, assim, eu fico pensando que o espírito não vai ficar sem um tipo de atividade, até para o seu processo evolutivo, não sei. E aí, necessariamente, ele é direcionado a um coma ou ele é direcionado... O espírito da pessoa que está em coma, isso que você está falando. Isso. Não, então, cada caso é um caso. Geralmente, ele está sendo cuidado também em algum lugar, né? Ou ele está recebendo alguma instrução, ou ele está recebendo refazimento de energias. Ele não está em trabalho, né? Vamos dizer assim. É isso que você está me perguntando, né? Sentido. Então, enquanto o corpo está ali se refazendo, sendo tratado de acordo com a doença que ele esteja ali passando, o espírito também é acolhido, também é cuidado, mas não trabalho, né? Ele não vai ser direcionado a nenhum trabalho, certo? Ele está só sendo cuidado também, cuidado dos dois lados, na parte física e na parte espiritual, certo? Cadê meu negócio? Vamos lá pular. Então, o desencarne pode ser natural, como eu falei, e acidental. É o que não estava programado para acontecer, mas decorre de imprudências, imperícias, negligências, né? Os acidentes da vida, os homicídios, suicídios, abortos e eutanásias e todas as outras coisas. Na verdade, falta eutanásia aí, né? O que a gente... Assim como os sonhos, né, que eu disse que eu não vinha para interpretar sonhos para vocês, isso aí também não é para a gente falar de cada um deles, até porque cada um deles dá mais 2 horas de aula. Somente o aborto, né? Se a gente for falar de aborto, a gente vai ficar aqui 2 horas falando sobre aborto, né? Mas é só para trazer, qual é o objetivo disso? É trazer para vocês isso, né? Que é uma libertação total do espírito, e que a visão do espiritismo sobre isso é que em nenhum momento a vida deve ser extinguida. Ela deve ser vivida até o último momento de vida, porque todas as experiências são experiências importantes para aquele espírito e para as pessoas que estão envolvidas naquilo, certo? Para o espírito não há perda, nunca. Né? Então, eu gosto mais de usar a eutanásia, que não está aqui no slide, mas que é o menos polêmico de todos. Né? Então, se você decide que você vai desligar os aparelhos daquele paciente, mesmo sabendo que é uma morte cerebral, né? Que não tem mais volta para aquele corpo não serve mais como instrumento daquela encarnação. Para aquele espírito. Às vezes, naquele caso, o protagonista daquela ação, que é o espírito que sofreu uma morte encefálica, para ele, de repente, nem tem mais nenhum aprendizado, como você me perguntou. Mas para a família que está envolvida, ainda tem aprendizado. Para a equipe médica que está tratando daquele caso, tem aprendizado. Para a equipe de enfermagem, tem aprendizado. Para a pessoa que faz a faxina naquela UTI e que está envolvido ali também com aquele caso, que vê aquela família todo dia naquela visita, que sabe da história, tem aprendizado. Sempre tem aprendizado na nossa volta. Né? Quantas vezes a gente aprende com a vida de história, com a história de vida de um amigo, de um vizinho, de um colega de faculdade, de um colega de trabalho, né? Às vezes a nossa história não ensina tanto para a gente quanto a história de uma outra pessoa, né?
Então, a visão do Espiritismo sobre todas essas libertações de espírito total, do desencarne, através do provocado, né, de quando a gente decide extinguir a vida, é que a vida deve ser vivida até o último minuto, porque ela sempre está servindo de oportunidade, de aprendizado para alguém. Às vezes não é para a principal pessoa daquele caso, mas é um aprendizado para as outras pessoas que estão envolvidas naquilo. E, por fim, 2 minutos, viu, Marie, que eu passei da aula. Por fim, gente, é o que eu já falei para vocês, né? Eu trouxe esse textinho aí de Herculano Pires, do livro Educação para a Morte, que nos diz: para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Tem uma frase que sempre está por aí pelas redes sociais que diz assim: nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Vocês já viram essa frase? Alguém já leu essa frase por aí? Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência material. E Adenauer Novaes aqui reformulou essa frase e eu achei fantástica. Ele diz: nós somos espíritos vivendo uma experiência espiritual, não material, porque nós somos espíritos. Tudo que a gente está vivendo, isso aqui agora, todos nós encarnados, a nossa família, nossos vizinhos, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso dinheiro, tudo que é material faz parte da nossa experiência como espírito. Então, nós somos espíritos vivendo uma experiência espiritual. Isso aqui é menos, né? O tempo que a gente passa em vigília e consciente é muito menos do que o tempo que a gente passa vivendo uma vida espiritual, que é o dormindo, que é o relaxando, que é o em contato o tempo todo com outros espíritos e que a gente não se percebe fazendo isso, né? Conforme, vou repetir, conforme vocês forem caminhando aí pela ULI, vocês vão entendendo como é que esse contato se dá o tempo todo e a gente não percebe, a gente fica com medo, né? Mas a gente tem esse contato o tempo todo. Então, é esse o objetivo maior dessa aula, que a gente comece a mudar esse olhar de medo, esse olhar de pavor, esse olhar de que eu sou corpo. Nós não somos corpo, esse corpo nem é nosso, né? A literatura espírita diz: esse corpo foi lhe dado como empréstimo. Você vai largar ele daqui a pouco, já já. Porque é já já mesmo, você que é bem novinha, daqui a pouco, ó. Estava falando isso com a Aline aqui quando eu cheguei. 20 anos passa assim, ó. Quando você vê, passou 20 anos, passou 30, passou 40. Então, já já esse corpo de todos nós vai acabar. Aonde vocês estavam há 80 anos atrás? Sem corpo, ninguém tinha corpo. Há 80 anos atrás, eu acho que não tem ninguém com mais de 80 aqui, né? Acho que não, só se tem alguém com botox em dia aqui, né? Há 80 anos atrás, não tá, 90 anos atrás, ninguém aqui tinha um corpo físico. Estava todo mundo no plano espiritual, com certeza. Absoluta. Né, Marie? Estava todo mundo aqui no plano espiritual. Hoje estamos aqui, daqui a pouco estamos lá, daqui a pouco estamos aqui, daqui a pouco estamos lá. De novo. Porque a gente vai e volta o tempo todo, inclusive todos os dias. A gente vai e volta todos os dias, quando a gente dorme. Então, esse é o objetivo da aula, que vocês saiam daqui hoje pensando nisso, que vocês são espíritos, que não fique com medo do desdobramento, que não fique com medo do oi da sua cama, que não fique agoniado querendo saber quem te encontrou, que não fique agoniado, assustado, porque isso são só sintomas, percepções do espírito que nós somos, que todos nós somos. Tá certo? Então tá bom. Não quero ver mais ninguém assustado. Se eu voltar aqui para dar aula de mediunidade, eu quero ver uma turma mais tranquila. Tá certo?
Então é isso, gente. Beijo e boa noite. Marie, ó, fui bonitinha.